E já estamos de volta e agora vamos falar sobre cuidados paliativos. Essa parte da medicina que requer, sim, uma atenção especial. Muita gente costuma deixar de lado, acha que não dá mais para fazer nada. Mas a gente vai debater sobre esse tema hoje. Eu estou recebendo o doutor Antônio Carlos, ele é anestesiologista e também tem essa especialização aí na área de cuidados paliativos. Bom dia, doutor Antônio, bem-vindo. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os seus telespectadores. O que é que são os cuidados paliativos, né? É uma especialidade ou não? Como é que funciona? Cuidados paliativos, no sentido mais amplo, é uma atitude desenvolvida por uma equipe profissional visando conforto e bem-estar a pessoas que têm diagnóstico de doenças, muitas vezes que vão levar invariavelmente à morte, né? E essa atenção também é estendida aos familiares, como eu disse, visando conforto, bem-estar, controle de sintomas, mais conhecido, por exemplo, o sintoma da dor, né? Então, pessoas que estão à beira da morte, vamos dizer assim, né? Ali naquele estágio terminal, Isso. né? Tem que ser assistidas no sentido de ter conforto, alívio da dor, alívio da falta de ar, alívio de sintomas como depressão. E o entorno, a família que sofre junto, também tem que ter o olhar do paliativista com essas pessoas, né? No sentido de encaminhar esse processo de doenças graves de uma maneira mais humana, vamos dizer assim. Como é que funciona na prática, doutor Antônio? Porque a gente percebe essa briga pelo leito, que não tem o leito, e você vê aquele paciente que está ali em estado terminal e muitas vezes não, é irreversível, né? Sim. É só uma questão de tempo, mas assim, como é que é feito esse cuidado na prática? Acontece isso sim, hoje? Acontece. Esse cuidado é desenvolvido por uma equipe multidisciplinar. Basicamente, médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, muitas vezes um assistente social, até mesmo um advogado, né? Essa equipe, de uma maneira unida e com um objetivo, com foco no paciente, tirando de lado um pouco a questão da doença em si, que muitas vezes não tem mais tratamento, mas o paciente. Quais são as necessidades desse paciente? Controle de sintomas, por exemplo, medicação para dor, medicação para falta de ar, uma atividade física no sentido de trazer um bem-estar, uma fisioterapia, por exemplo, né? Os cuidados de enfermagem, que são talvez o maior volume de cuidados com ferimentos, com a pele, com às vezes cicatrizes cirúrgicas, né? O psicólogo no sentido de apoiar o paciente e a família na elaboração desse processo doloroso, né? E isso também se estende à ação dessa equipe no luto das famílias, né? Então, essa é uma atenção de cuidados paliativos. Eu falei também em assistente social e advogado, porque você sabe que pacientes com diagnóstico de doenças terminais, eu já vi casos de paciente casar na UTI, né? No sentido de amparar uma companheira, né, de muitos anos, que ele queria deixá-la de uma maneira mais resguardada do ponto de vista de pensão, de testamento, desse tipo de situação. Então, muitas vezes, um advogado, um assistente social entra nessa hora, né, orientando o paciente e a família com relação a direitos, junto à Previdência, né? Então, isso é uma programação que é feita com a visão do paciente, né? Nós não estamos falando mais da doença, estamos falando de necessidades do paciente. Doutor Antônio, a gente fala em cuidados paliativos, muita gente associa direto à UTI, porque Sim. a maioria dos pacientes, a fase terminal é na UTI, é essa necessidade mais específica. Sim. Mas a gente percebe também muitas famílias que decidem levar o paciente para casa, Sim. no sistema de home care, Sim. e eu acredito que isso deve ser bem preconizado quando a gente fala em cuidados paliativos, sim, né? Sim, é um ambiente de atuação do paliativista. Na casa do paciente, numa instituição de longa permanência, como uma casa de repouso, né? Fora do hospital, né? O paliativista, ele lida com vulnerabilidades, né? E com necessidades, por exemplo, desejo do paciente de falecer em casa, no seu ambiente, ao lado dos seus familiares. Que isso antigamente era como era feito. Você morria em casa, muitas vezes era velado em casa, né? Então, são desejos de um paciente, muitas vezes numa situação terminal, que a equipe de paliativistas está envolvida em solucionar. Como eu disse, a doença não está na visão primeira desses profissionais, e sim as necessidades do doente, né?
Agora, O exemplo da terminalidade é muito marcante. O exemplo do câncer, né, são exemplos acabados, muitas vezes, da ação do paliativista. Mas o paliativista ele não só atua em pacientes que estão nessa situação. Outras vulnerabilidades, que inclusive podem até ser reversíveis, mas que numa outra situação pode levar, por exemplo, à morte do paciente, também é um ambiente de trabalho para o paliativista. agora, como encontrar um paliativista? Ele está lá no hospital ou o paciente tem que ir em busca, a família tem que ir em busca de um profissional que tem essa especialização? Hoje, a gente tem uma dificuldade ainda, né? Nem todos os planos de saúde têm no seu portfólio profissionais com essa especialização. Geralmente, esses profissionais levam um tempo de maturação, porque um profissional jovem tem dificuldade, às vezes, de trabalhar com essa temática, né? Precisa ter um pouquinho mais de tempo de vivência, né? Nós temos o exemplo da Promater hoje, que tem um serviço de cuidados paliativos já montado. Outros hospitais, como o da Unimed, o próprio Hospital Rio Grande, o Hospital Onofre Lopes, tem um serviço de cuidados paliativos. O Alfredo Gugel também tem uma experiência com isso. Mas ainda nós estamos de uma maneira que pode ser muito mais abrangente. Ainda tem muito a caminhar aqui no nosso estado. Qual a orientação, doutor Antônio, para a família que está acompanhando o Viver Bem, que está vivendo esse momento? Como é que ela pode recorrer e encontrar esse profissional? Eu acho que é conversar abertamente com o profissional que está ao alcance. Né? Que está acompanhando o paciente. Não necessariamente um paliativista, um médico, um enfermeiro, um psicólogo, que esteja mais próximo, conversar abertamente, procurar saber, procurar informações nesse sentido, né? Existe a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que é a sociedade que envolve os profissionais paliativistas. Tem o site da ANCP, que é uma boa fonte de recursos, e lá você vê os profissionais, serviços cadastrados, e um pouco da história do que é os cuidados paliativos. E faz a diferença, né, na qualidade de vida aí, nessa fase que a pessoa está se despedindo aqui desse mundo. Com certeza absoluta, né? A gente se preocupa muito com quem nasce. Você vê que na sala de parto você tem ali diversos profissionais, a gente se preocupa muito com a prevenção, e é justo, é bom. Outubro rosa, novembro azul, mas uma coisa que vai acontecer com todo mundo e que às vezes a gente esquece. A gente tem que se preocupar com quem vai morrer, que Tá merece amparado. cuidado. Com certeza. Doutor Antônio, muito obrigada. Viver Bem está sempre aqui de portas abertas. É um tema muito legal para a gente debater aqui e levar informação, porque muitas vezes as pessoas nem têm consciência de que pode ter essa assistência, pode ter esse profissional com esse olhar mais atento nessa hora, que geralmente está vindo carregada de dores físicas e dores emocionais também, né? Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, já já tem mais Viver Bem para você.